Oi gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje é um vídeo onde eu quero falar sobre as consequências da episiotomia. E eu não quero ficar aterrorizando ninguém aqui, né? Mas eu acredito que sempre que possível é bom a gente conversar sobre esse tipo de assunto, até para que vocês fiquem mais conscientes do cenário da vida da gestante, né? Mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu queria te pedir já para se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram também, que lá pelo Instagram a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Vocês podem me mandar sugestões de assuntos que vocês querem que eu fale por aqui. Então, vamos lá. Mas, afinal, para quem não conhece ainda, né, afinal, o que é a episiotomia? A episiotomia é um corte cirúrgico feito no períneo da mulher, entre a vagina e o ânus, com o objetivo de ampliar o canal de parto. E esse procedimento ele foi difundido entre o meio médico porque os médicos acreditavam que era um modo de facilitar o parto, de acelerar o parto, de prevenir lacerações graves e também poupar o períneo, né? Então, evitar de futuras complicações como incontinência fecal e incontinência urinária. Então, essa prática foi difundida, né? Acreditava-se que trazia todos esses benefícios e acabou se tornando uma prática de rotina. Então, quando os médicos estavam lá na faculdade aprendendo sobre o parto, já era ensinado que todos os partos via vaginal, todos os partos normais, eles deveriam ter a episiotomia, que é justamente visando todos esses benefícios. Porém, como a ciência evolui, graças a Deus que ela evolui, com diversos estudos, hoje em dia a gente já se sabe que não existe embasamento científico para fazer a episiotomia, porque ela não apresenta um real benefício e muito menos protege o períneo. Hoje em dia já é expresso isso, já se sabe com bastante clareza que a episiotomia de rotina não deve ser feita. Não deve se fazer esse corte em todas as mulheres que querem ter o parto normal, porque não vai proteger ali o seu períneo de futuras complicações e nem facilitar o parto, nem nada disso. Inclusive, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda uma taxa de, no máximo, 10% de casos que precisam de episiotomia, Então, a OMS recomenda que isso seja feito em 10% dos casos onde há parto normal, que seja feita a episiotomia. E dentro desses 10%, então, se diz que se encaixam casos onde há sofrimento fetal agudo. Então, nesse caso, poderia-se fazer a episiotomia ali para a saída mais rápida do bebê, ou então parto instrumental, onde se usa ou fórceps ou vácuo extrator, Mas isso ainda está sendo discutido, está sendo estudado, se realmente é necessária a episiotomia também nesses casos. Então, o que a gente sabe hoje é que a episiotomia de rotina não se deve fazer e, em alguns casos, ainda está se estudando, não existe uma indicação absoluta para a episiotomia. Só que o problema é que, infelizmente, no Brasil ainda existem grandes taxas de episiotomia. Conforme eu disse antes, muitos médicos, principalmente os mais antigos, assim, de formação mais antiga, eles foram ensinados na graduação que era benéfico esse corte e aplicaram esse procedimento na sua rotina. Então, todos os partos normais, como rotina, era feito esse corte. Quando já tem essa informação, assim, presa dentro de si, é difícil de mudar os hábitos. Existem vários estudos que estão rebatendo essa prática, então a mentalidade das pessoas está começando a mudar. Só que é um passinho de cada vez, Infelizmente, muito médico ainda faz a episiotomia acreditando que vai trazer algum benefício para a vida dessa mulher. E um dos problemas, assim, que eu vejo na realização dessa prática é que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não se conversa com a mulher sobre a possibilidade de fazer esse corte, Então, é uma prática cirúrgica que basicamente não precisa do consentimento da mulher, Simplesmente só vai lá e faz e fica por isso mesmo, sem uma conversa, sem um consentimento. E isso, para mim, na minha visão, é algo bem problemático, Então,
Eu acredito que tudo que vai se fazer, todas as possibilidades, possíveis complicações já devem ser conversadas com essa mulher para que ela fique por dentro, né? Afinal, é o corpo dela que está ali, que está em jogo, né? Então ela tem que saber o que pode acontecer com esse corpo. E além disso, né? Dessa falta de informação que existe, de simplesmente ir lá e cortar essa mulher, muitas vezes sem avisar, existiu uma época que teve uma onda de uma outra prática que não é estabelecida em nenhum protocolo, mas aconteceu, assim, alguns casos, vários casos. Hoje em dia eu acredito que não acontece mais, espero que não aconteça mais, que é o ponto do marido. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o ponto do marido é um absurdo e algumas mulheres passaram por isso, sofreram isso, que é justamente um ponto a mais na hora da sutura da episiotomia, né? Então, o médico tá lá suturando a episiotomia, é feito o corte, aí tá lá suturando a episiotomia e ele faz um pontinho a mais do que deveria, com o objetivo de deixar a vagina da mulher mais apertada para o marido, né? Com o objetivo de gerar mais prazer ali para a vida sexual e mais prazer pro homem, no caso. Né? Então isso é um absurdo completo, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas é real, já existiu, não sei se ainda existe. Mas é só para vocês terem uma noção do como os nossos corpos ainda, a gente não tem autonomia total dos nossos corpos, né? Acontecem muitos absurdos que a gente não tem nem ideia de que acontece. E afinal, né, quais são as consequências, né, que vem após a episiotomia? O que pode acontecer com você após a episiotomia? E a primeira coisa chata, a primeira complicação que você pode sofrer são complicações na sua função sexual, né? Então, como é feito um corte ali no períneo, naquela musculatura, acaba pegando músculos ali que são responsáveis pela função sexual. Então, muitas mulheres que passam pela episiotomia acabam desenvolvendo dispareunia, acabam desenvolvendo um vaginismo, acaba desenvolvendo uma disfunção sexual. Então, no caso, acaba sentindo muita dor para ter sexo com penetração. E isso pode acontecer somente ali nos primeiros meses ou pode perdurar por até anos. Então, essa mulher ela pode ter uma complicação sexual vinda da episiotomia. Tá? E além disso também, muitas mulheres relatam a questão estética da vulva, porque muitas vezes, dependendo da forma que foi suturada, né, essa episiotomia, a vulva pode ficar um pouco diferente de como ela era antes da gravidez. Então pode ter uma assimetria, uma má cicatrização. Então, muitas mulheres acabam se incomodando esteticamente com a sua vulva e, indiretamente, né, quando você não está se sentindo bem com o seu próprio corpo, isso também acaba refletindo na sua sexualidade, né? Então, é bem complicado. E também outras consequências que podem acontecer além da função sexual, nas outras funções do assoalho pélvico. Porque quando uma pessoa passa, né, pela episiotomia, já existem estudos que dizem que essa mulher ela fica com uma redução de força no assoalho pélvico. E a gente sabe que se o assoalho pélvico não está funcionando muito bem, se existe uma redução de força, é muito provável que essa mulher mais para frente vá desenvolver, por exemplo, uma incontinência urinária, ela pode desenvolver uma incontinência fecal e pode desenvolver também um prolapso de órgão pélvico, né? Então, a queda ali de um dos órgãos da pelve é mais conhecido como bexiga caída. Então, a função dessa musculatura, a força dessa musculatura fica alterada. Então, aquele papo de que a episiotomia protege da futura incontinência urinária, na verdade, é uma mentira, não protege. Na verdade, é bem possível que essa pessoa desenvolva uma incontinência urinária, porque a função muscular dela vai estar um pouco alterada. E o que você pode fazer para evitar, né? Então, de sofrer por isso, sofrer esse procedimento, o que você pode fazer para não ter uma episiotomia lá, se você quer ter um parto normal? E a primeira coisa, né, o que eu sempre digo por aqui, é prepare o seu períneo. Né? Então, prepare esses músculos para o momento do parto, para que eles não fiquem rígidos, para que eles tenham uma elasticidade boa
e o bebê consiga sair facilmente. E outra coisa também que você pode fazer, que vai te ajudar a evitar, né, de sofrer uma episiotomia, é ter um plano de parto, né? Então é importante que você tenha esse plano de parto e coloque lá no plano de parto que você não quer, né, realizar a episiotomia. Porque muitas vezes você, né, tem o teu pré-natal lá com o seu médico, tudo certinho, você conversa com ele, ele é um médico bacana, te informa. Só que se você deseja um parto normal, você vai ter esse parto a hora que o bebê quiser sair, né? Então você não consegue marcar a hora e data. A gente consegue prever uma data, mas você não consegue saber o horário certinho que ele vai querer nascer. E muitas vezes, quando você tem um parto normal, você acaba pegando outra equipe. Então pode acontecer, né, de ser outro médico que realize o seu parto. Esses imprevistos podem acontecer. Então, por isso que é importante você ter o plano de parto, porque lá no plano de parto, a equipe que vai te assistir, né, que vai fazer o seu parto, essa equipe já vai saber, vai ter um direcionamento das informações que você tem, o que você quer, o que você não quer lá no momento do parto. Então é muito importante que você se informe. Então, como eu disse antes, eu não quero aqui aterrorizar ninguém, eu só quero que vocês fiquem conscientes e entendam cada vez mais como funciona esse mundo da gestação, o mundo obstétrico. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários do YouTube, ou me manda lá por DM no Instagram também, que eu acho que é mais fácil para responder. Se você achou interessante esse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com outras mulheres que pretendem ter parto normal também. É um tópico que é muito importante, que todas as mulheres saibam, que elas entendam, que tem um respaldo para conversar. Então compartilhe com as suas amigas aí que estão grávidas e desejam ter parto normal. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Até o próximo, um beijo e tchau!